sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal. E hoje nós vamos conversar sobre essa maravilha russa da literatura aqui, Os Irmãos Karamazov, do meu querido Fyodor Dostoiévski, um autor que eu gosto muito, é um dos meus autores preferidos. E eu demorei para ler esse livro aqui porque eu confesso que eu tinha um certo medinho e eu vim aqui falar para vocês: não tenham medo, desde já leiam esse livro. Eu vou conversar com vocês sobre ele, como sempre, sem spoiler, tá, gente? Eu quero só despertar a curiosidade de vocês mesmo. E esse livro daqui foi uma das leituras do Clube MSL, então a gente estudou esse livro bem pormenorizadamente e foi uma delícia, mais uma experiência incrível lá do clube. Eu gostei muito, eu espero que o pessoal lá do clube tenha gostado. Eu sei que tem muita gente do clube que me assiste aqui, eu espero que vocês tenham gostado, porque foi uma obra incrível para mim, uma das melhores leituras do ano, com certeza. E eu também coloquei esse livro aqui porque eu uni o útil ao agradável, né? Afinal, a gente tem um tempo limitado para fazer as coisas. Eu coloquei ele também em uma das categorias do meu desafio MSL. Todo ano eu faço um desafio de leitura de 12 meses, né? Um livro para cada mês. Coloco um tema para cada mês e aí vocês encaixam um livro em cada tema para que vocês leiam pelo menos esses 12 livros por ano, né? É um incentivo mesmo a leitura e que vocês diversifiquem a leitura de vocês para que não fique só naquilo que vocês estão acostumados a ler. É legal, né, dar uma diversificada, sair aí da sua zona de conforto, conhecer outras coisas, né? Quem sabe você descubra novas paixões dentro da literatura. E eu faço o desafio pensando nisso. Então, a categoria de outubro do desafio foi um livro clássico. E aí eu coloquei aqui Os Irmãos Karamazov pra eu ler, né? Aí quem quisesse me seguir, ótimo. Quem não quisesse, espero que vocês estejam participando do desafio aí. Me conta aqui embaixo se vocês estão participando, qual livro que vocês leram para esse mês, tá bom? Esse livro aqui, ele é o último dos grandes romances do Dostoiévski, né? Ele tem 5 que são considerados os seus grandes romances. Os Irmãos Karamazov é o último deles, publicado em 1880, Dostoiévski morreu em 1881, então esse daqui é o último livro publicado, sim, de Dostoiévski, né? E nós vamos agora conversar um pouquinho sobre ele. Como eu falei, né, essa foi a última obra publicada pelo Dostoiévski, né, escrita pelo Dostoiévski. E aí, o que acontece é que ela vai unir todas as características de toda a produção literária do autor. Então, coisas que ele sempre colocava nas suas obras, ele uniu tudo aqui, né, um grande apanhado de todas as características mais fortes do autor. Então, temos aqui a construção psicológica dos personagens, que é muito bem feita e é muito explorada também. Aquela questão de se contrapor a intelectualidade à fé, né? Dostoiévski tinha essa característica também, e isso é muito forte aqui, principalmente através de 2 personagens, né, que sempre vão ter discussões muito profundas também. E também com relação aos personagens, o foco do Dostoiévski é muito nos personagens, né? Vai ter aquele idealismo dos personagens como motivação para que eles tomem as suas decisões, né, que façam as suas coisas aqui. Tem até personagens que, por causa do seu idealismo, eles são um pouco inocentes, né? Também é uma característica da obra do Dostoiévski que vai ter aqui em Os Irmãos Karamazov. E se você já leu outros livros do Dostoiévski, você vai perceber que essa daqui é uma narrativa muito mais madura. Não que seja melhor ou pior, não é isso, mas madura no sentido da gente ver aqui um homem maduro, né, a partir das reflexões que ele propõe, das mensagens que ele passa, e um autor maduro a partir da escrita dele mesmo, da forma de escrever. A gente consegue perceber esse amadurecimento do Dostoiévski. Eu acho que a galera que tá fazendo aí, tem uma galera aí fazendo a leitura em ordem cronológica dos livros do Dostoiévski já há um tempão, né? E eu acho que essa experiência deve ser incrível. Eu não consegui fazer isso ainda, mas eu ainda quero fazer, porque perceber esse amadurecimento do Dostoiévski até chegar nesse livro aqui deve ser incrível. E esse é um livro bastante maduro, né? Que mostra que um homem maduro e um autor muito maduro também. Sobre a sinopse da obra, em linhas gerais, né? Como eu não gosto de dar spoiler, não vou ficar dando muito detalhe. A gente vai ser apresentado aqui no início da narrativa ao Fyodor Karamazov, que ele é pai
de 4 filhos, sendo 3 legítimos e 1 bastardo. Então, um desses filhos legítimos é o Dmitri, que é o filho mais velho. Ele é o mais parecido com o pai, ele é dado a vícios, né, em jogos, dinheiro, mulheres, bem parecido com o pai dele mesmo, só que ele tem uma personalidade um pouco mais amena, ele se arrepende mais das coisas, né? O pai, né, o Fyodor, ele é um crápula completo, um personagem muito nojento, que vai te fazer muita raiva, né? Porque ele é terrível mesmo. O Dmitri é mais parecido com o pai, no sentido dos seus vícios, né? De uma personalidade mais bruta, mais seca, só que ele tem um pouco mais de consciência do que o pai dele. O segundo filho é o Ivan, aí ele já é filho de outra mãe, né? O Dmitri é filho da primeira esposa do Fyodor, o Ivan é filho da segunda esposa do Fyodor. O Ivan é quem vai trazer o niilismo aqui para essa obra. Ele é aquele personagem intelectual, ele é um intelectual ateu. É inclusive a partir do Ivan, que para mim é o personagem mais interessante aqui da história, que a gente vai ter aquela discussão mais famosa aqui da obra do Dostoiévski, que a gente vai já conversar sobre ela. E a gente tem também como outro filho legítimo o Alyosha, que ele é filho também da segunda esposa, portanto ele é irmão do Ivan também por parte de mãe, né? O Alyosha, ele é o crente, né, da família, ele é a pessoa que crê, ele tá lá no mosteiro, ele quer ser monge lá, né, no início da narrativa, ele é aquele personagem mais conciliador e o próprio narrador fala que, logo na apresentação do livro, o livro não é narrado pelo Alyosha, tá? É um outro narrador, um narrador que é um narrador em terceira pessoa, e o narrador vai falar que o Alyosha, ele é o herói dessa história, né? Então o Alyosha vai ser aquele personagem que sempre vai intermediar ali os conflitos, e a história toda é um grande conflito, na verdade, dessa família, né? Desses 3 filhos com o pai e também do filho bastardo, que é o Smerdyakov, que ele é filho de uma mendiga que supostamente foi abusada pelo Fyodor, né? E que daí nasceu o Smerdyakov. Em momento nenhum da narrativa fica taxativo, assim, que ele é filho do Fyodor, mas fica claro por vários motivos, que eu não vou citar aqui, porque como eu falei, eu não vou dar spoiler, né? Que ele é filho do... E isso não é spoiler, tá, gente? Isso é a trama do livro. Ele é o filho bastardo ali do Fyodor. Ele mora na casa do Fyodor, mas como um empregado. Ele nunca foi reconhecido como filho, nem é tratado como filho. Ele é o cozinheiro ali do Fyodor, né? Então a gente vai ter todos esses personagens em conflito constante, até que um desses personagens vai ser assassinado. E aí vai ter a investigação e as consequências, né, em torno desse crime aí. Ou seja, a gente tem aqui em Os Irmãos Karamazov um romance policial, né? Ele tem aquela estrutura de romance policial no que diz respeito à investigação mesmo do crime, né? O crime demora a acontecer, mas aí quando ele acontece vão ter ali os testemunhos, né? Vai ter o julgamento, que é uma parte bem considerável aqui da história, né? Então tem essa parte de romance policial mesmo. Só que a maior investigação feita aqui nesse livro, a gente pode dizer que é a investigação psicológica dos personagens. Como eu falei, Dostoiévski era um autor que se ligava muito nessa questão da construção psicológica. E aqui nós vamos tentar desvendar o crime, né, no decorrer da narrativa, porque a gente não sabe também quem cometeu o crime. Nós vamos tentando desvendar a partir das reações que esses personagens vão tendo quando eles ficam sabendo que o crime foi cometido e da questão psicológica mesmo, o comportamento deles, né? Da forma que eles vão agir depois que esse crime é cometido. Enfim, é feito todo aqui uma investigação psicológica desses personagens que é, de fato, a maior parte aqui dessa narrativa. É uma obra realista, porém, o Dostoiévski traz o seu jeitinho realista aqui para a história, né? Porque ele vai representar uma realidade teatral, eu diria assim, sabe? Porque ele usa muitos monólogos aqui, por exemplo. E monólogos, assim, com com falas super filosóficas, super bem construídas. Coisas que a gente não vai fazer na vida real, sentar no bar com um amigo bêbado e começar a filosofar nesse ponto aqui. A gente até filosofa, mas não nesse ponto aqui, nessa construção de ideias, sabe? Muito complexa. Então,
ele traz essa realidade aqui para essa obra, né, o Dostoiévski traz a realidade para essa obra de uma forma bastante teatral, mas que é necessária para que a gente tenha então as discussões que ele quer propor, né? Que a gente tire, né? Tem essas reflexões aqui que são propostas. Então, falando das reflexões, né? A mais famosa delas, que eu falei anteriormente, é a questão de que se não existe um Deus, então tudo seria permitido, né? Não existe exatamente essa frase no livro, tá, gente? Muita gente diz como se tivesse essa frase aqui no livro, não tem, tá bom? Mas é essa mensagem, né, que a obra vai passar. Se não existe Deus, então tudo seria permitido. Porque o que acontece aqui? O Dostoiévski, ele vai usar muito, ele vai debater muito, né, as filosofias, as correntes filosóficas do niilismo e do existencialismo. Então, durante toda a narrativa, vai ter aquela discussão assim, se existe ou não um sentido para a vida, se a gente tem que procurar esse sentido, qual é esse sentido, se existe um ser ditando as regras, né, um ser superior ditando as regras. E se esse ser não existe, então, a gente pode fazer o que a gente quiser, entendeu? Ou só a nossa moral é o que conta, né? Independente de ter ou não um ser, a gente sabe o que é certo, então a gente deve fazer o que a nossa consciência determina, ou esse negócio de consciência não existe, tudo é permitido, sabe? É esse tipo de discussão que vai ter aqui na obra. E é muito legal que a gente, de fato, se questione isso. Porque ler esse livro aqui sem se questionar as coisas que o Dostoiévski, que o narrador, né, vamos falar certinho, as coisas que o narrador vai colocando aqui na história, eu acho que é até um desperdício, sabe? Porque é um baita de um calhamaço, né, que é um livro denso, sim, não é difícil de ler, já vou falar sobre isso, mas é um desperdício você não aproveitar as reflexões que são propostas aqui. Então, se você for ler Os Irmãos Karamazov, se questione, tá? Se questione sobre tudo que esses monólogos imensos aqui dos personagens estão colocando. Porque são monólogos imensos, sim, de páginas, né? 3, 4 páginas de um personagem falando, mas que não é chato, não fica chato em momento nenhum, justamente porque ele vai dando alfinetada na gente. Tive que trocar aqui o cartão da minha câmera que encheu, então se mudou alguma coisa aqui, me desculpem, tá, gente? Mas continuando, é um livro que vai dando umas alfinetadas na gente durante esses grandes monólogos e que vale a pena a gente parar para refletir sobre isso, então não fica chato em momento nenhum, tá? Outra coisa que, uma outra mensagem, né, uma outra reflexão que o Dostoiévski propõe, na verdade são críticas que ele faz aqui, ele faz muitas críticas ao socialismo. Principalmente usando um determinado personagem que vai aparecer mais pra frente da história aqui, um menino, se eu não me engano se chama Kolya, uma coisa assim, mas esses nomes russos é difícil a gente ficar guardando, né? Mas ele vai propor aqui uma crítica com relação ao socialismo também. Então, tanto essa questão política em menor escala, né, como a questão espiritual, filosófica, religiosa em maior escala são discutidas aqui nessa obra. Como eu falei, é uma obra densa, é uma obra bastante filosófica no que diz sentido ao que o narrador vai te fazendo questionar, vai te fazendo pensar, né? Mas não é uma obra difícil de ler. Não é um texto assim que você não entende o que está escrito, nada disso. Ele é denso, complexo, mas não é uma narrativa difícil. Você entende o que está acontecendo ali, como eu falei, é um romance policial, então tem a questão do crime, né? Tem a questão dos conflitos entre os personagens que deixa a gente preso à história. Os monólogos também, como eu falei, não são chatos, eles trazem muitas mensagens legais pra gente aproveitar. É um livro que de fato tem muita coisa boa para trazer para a nossa vida se a gente olha para dentro de nós mesmos durante a leitura, se a gente se questiona durante a leitura, vai trazer pelo menos um conhecimento melhor de si, com certeza. Você pode até melhorar como pessoa, né, dependendo das conclusões que você chegar aí sobre as coisas que vão sendo propostas aqui. Mas enfim, não é um livro assim difícil de ler, mas é sim um livro denso, né? É um livro maiorzinho, né? Então eu li nessa edição aqui de 2 volumes, então tem muitas páginas, é uma narrativa longa. Então se você quiser intercalar com leituras mais leves ou mais curtas, talvez seja uma boa ideia, né? Mas é um livro que vale a pena ser lido sim. Afinal de contas, não é porque o livro é denso, é complexo que a gente tem que fugir dele. Pelo contrário, né? Eu acho que é atrás desses livros exatamente que a gente tem que ir.
Minha opinião, como já ficou claro aqui, é que esse livro é maravilhoso, incrível, você precisa ler, é imprescindível mesmo que você leia Os Irmãos Karamazov, leia com calma, sem pressa de acabar, né? Como eu falei já, intercale com outras leituras se for o caso. Não tenha pressa mesmo de acabar, gente. Não é um livro para você engolir assim sem pensar. É um livro que vai te fazer questionar muita coisa, é um livro que tem uma construção muito bem feita, literariamente falando mesmo, então é legal também você prestar atenção na construção dos personagens, né? Na utilização dos elementos aqui dessa narrativa, do narrador, então é legal também você prestar atenção nisso. Então leia com tranquilidade, literatura não é uma corrida, tá, gente? Literatura é prazer, é pra você aproveitar aquele momento ali e escolha uma tradução boa, né? Isso é uma coisa que eu sempre falo com vocês. Essa edição que eu li aqui, da editora 34, ela é traduzida diretamente do russo, o que eu acho muito importante, que você leia os livros traduzidos direto do idioma original, sim. Eu acho que isso é o mais importante que você tem que olhar numa tradução. Esse daqui é traduzido direto do russo. A editora 34 tem também uma edição em volume único. Eu acabei optando por essa em 2 volumes, porque é mais fácil para ler mesmo, né? O livro é menos pesado do que aquele volume único grandão. Mas eu acredito que seja a mesma coisa, as 2 edições tenham a mesma tradução, sejam iguaizinhas, né? Você pode escolher qualquer uma das 2 tradução direto do russo. E essas 2 edições da editora 34 são as únicas que eu conheço que são traduzidas direto, tá? As outras aí que eu saiba, né? As outras que eu conheço não são. Martin Claret não é. A Martin Claret até ela é revisada pelo Oleg Almeida, que é um tradutor do russo, mas ela é revisada, né? Ela não é traduzida diretamente pelo Oleg. Crime e Castigo, por exemplo, da Martin Claret é traduzida pelo Oleg. Aí sim eu acho bacana. Mas no que diz respeito aqui aos Irmãos Karamazov, a única que eu conheço que é traduzida direto são as 2 da editora 34. Se você conhece mais alguma, deixa aqui pra mim nos comentários, tá joia? Pra me ajudar e pra ajudar os coleguinhas também. Então só preste atenção na tradução mesmo, que é muito importante. E se jogue nessa história. Dostoiévski é maravilhoso, essa história é maravilhosa. E você não vai se arrepender de mergulhar fundo nessa obra aqui, tá bom? Se você já leu, me conta nos comentários o que você achou. Um beijo e até o próximo vídeo.